Eu acho que, sem dúvida, as instituições têm que preparar as novas gerações para lidar com mudanças tecnológicas. Se a gente for olhar ao longo do tempo e da história, a evolução tecnológica ela é uma tônica e sempre acontece, sempre gera um ganho para a humanidade. A humanidade sempre passa de um momento em que estava vivendo uma determinada situação e melhora. Né? E eu acho que a mudança, de fato, não só tecnológica, né? Mas qualquer tipo de mudança, no geral, é algo para o qual a gente tem que preparar nossos estudantes, porque é algo que eles vão encontrar ao longo da vida toda. Né? Então, acho que não só a questão da mudança tecnológica, mas da mudança como um todo, e preparar os nossos estudantes também para o aprendizado contínuo. Eles vão ter que aprender ao longo de toda a vida, né? E eu acho que uma das coisas que vai preparar eles para essa mudança, ou para as mudanças que vão vir, é justamente essa capacidade que eles vão ter de aprender para poder lidar com novas tecnologias, ou novas formas de fazer as coisas, novos processos, enfim, né? Novas coisas que vão acabar aparecendo ao longo do tempo. Eu acredito que a área de engenharia de produção, como uma área bastante abrangente, que engloba conhecimentos em diferentes especialidades, desde planejamento, gestão, coisas mais técnicas, como manutenção, uso de algoritmos, programação e assim por diante, ela é uma área que acaba sendo bastante impactada por novas tecnologias e especificamente pela inteligência artificial, que é algo que tem aparecido com muita força ultimamente, principalmente a inteligência artificial generativa. Né? Acho que a tecnologia, ou a IA em particular, né, ela não vai ocupar o cargo de um engenheiro de produção, mas eu acho que as coisas que um engenheiro de produção faz hoje vai mudar com o tempo. Ou seja, daqui a algum tempo, o engenheiro de produção vai fazer coisas diferentes do que fazia hoje. Né? Se a gente for pensar também ao longo da história, antigamente você eventualmente até fazia, por exemplo, a programação da produção no papel, manualmente. Né? Hoje em dia, a gente já usa algum tipo de software mais específico e cada vez mais a gente tem usado algoritmos mais inteligentes para poder fazer esse tipo de programação. O papel do engenheiro ele deixa de ser só algo mecanicista, né, no sentido de aplicar um algoritmo, de fazer as contas, para passar a ser um papel mais crítico, mais de juiz, né, de saber se aquilo que foi gerado como resultado é factível, é viável, é bom, né, pode gerar bons resultados. Né? Então, eu acho que esse é o grande impacto, né, que a gente vai experimentar no futuro. O uso da tecnologia principalmente ele acaba ajudando a gente a fazer com que determinadas tarefas elas fiquem mais fáceis de serem feitas, né? Ao mesmo tempo em que joga na mão do ser humano uma maior necessidade de análise, de pensar a respeito daquilo que está sendo feito, dos resultados obtidos, para que a gente possa obter melhores resultados. Eu acho que já há bastante tempo, qualquer tipo de função mais mecânica, que envolve aplicação de algoritmo, de um processo muito bem sistematizado, já é algo que a tecnologia consegue fazer muito bem. Isso já vem desde a tendência da automação dos sistemas de produção, né? Mas cada vez mais com sistemas inteligentes. Eu acho que coisas que estão associadas muito a reconhecimento de padrões, de tendências, de encontrar relações entre variáveis, parâmetros, coisas que estão acontecendo, eu acho que a IA em particular, né, ela consegue fazer isso muito bem. Né? Eu acho que esse tipo de coisa ela pode acabar substituindo o ser humano. Né? Então, são coisas que eram feitas, talvez não há tanto tempo atrás, por um engenheiro de produção e que hoje elas já começam a ser feitas pela IA e por outro tipo de algoritmo e já está automatizando. Né? Mas eu continuo dizendo, até com relação ao que eu falei anteriormente, né, de que habilidades relacionadas ao raciocínio, ao pensamento, à análise, né, eu acho que isso vai continuar sendo desempenhado pelo ser humano, pelo engenheiro de produção. Não vejo como a IA ela vai conseguir realizar essa análise mais complexa. Eu acho que ela vai conseguir apoiar muito o engenheiro de produção a tentar tomar decisões melhores, porque ela vai poder rapidamente fazer o acesso a um conjunto de informações muito grande e estabelecer relações, e ela vai conseguir fornecer essas relações e essas informações de uma forma muito rápida, para que a gente consiga ter uma melhor noção daquilo que está acontecendo, de uma determinada situação, de um determinado cenário. A gente vai conseguir, por exemplo, né, avaliar muito mais cenários do que a gente consegue avaliar hoje, a partir do momento em que a gente pede ajuda, por exemplo, de uma IA para poder fornecer para a gente informações de cada um dos cenários que a gente está analisando. Então, eu acho que essa habilidade de análise e de tomada de decisão, ela ainda vai, principalmente com relação a questões complexas, né? Decisões de negócio, eu acho que é algo que a IA não vai conseguir substituir o ser humano. Então, usar inteligência artificial, usar algoritmos inteligentes como uma ferramenta, hoje em dia é muito no sentido de a gente conseguir tratar um grande volume de informações. Não há muito tempo atrás a gente não tinha como fazer isso de uma forma rápida, de uma forma efetiva, né? De uma forma que permitisse que a gente conseguisse correlacionar as coisas e a tecnologia hoje, né, esse tipo de tecnologia como a IA generativa, ela permite que a gente consiga fazer isso. Então, isso aqui pode ser usado a nosso favor. Então, um exemplo que eu posso dar é no sentido de a gente quer gerar, por exemplo, uma programação da produção, né? E aí a gente precisa fazer análise de diferentes cenários, né, de acordo com o que a gente acredita que vai acontecer. Né? Então a gente pode, em vez de traçar um, dois, três cenários, a gente pode analisar 10, 15, 20, 100 cenários diferentes, né? Com o uso da ferramenta de IA generativa, pedindo para variar parâmetros, variar situações, pensar no que poderia acontecer e com base nisso a gente vai poder ter melhores informações para poder tomar uma decisão.
Eu não concordo totalmente com o que o Hawkins diz. Eu acredito que a grande questão é a gente conseguir definir o que é inteligência, né? E eu não acho que até esses algoritmos eles sejam inteligentes em si, né? A gente até diz inteligência artificial, e porque artificial não é inteligência, né? Ou algoritmos inteligentes, mas eles, na verdade, são modelos matemáticos super complexos, né? E eles não emulam, assim, eles emulam, né? Mas eles não são, de fato, né? A forma pela qual o nosso cérebro funciona. Talvez se a gente conseguir montar em algum momento algum tipo de estrutura que organicamente seja, né, muito parecida com o nosso cérebro, e aí sim, né, a gente programar essa estrutura para pensar, né? Aí sim a gente teria inteligência, mas eu não acredito. Eu não acho que vai haver máquina hoje que seja mais inteligente do que um ser humano. Ela consegue manipular um grande volume de dados, um grande volume de informação, né? Ela é muito boa nisso, né? E consegue fornecer para a gente relações que muito possivelmente a gente não consegue enxergar, porque a gente não tem essa capacidade de processar um grande número de informações tão rapidamente, né? Mas, como eu comentei antes, a nossa capacidade de julgamento, de análise, de tomada de decisão, ela é única. E eu não acredito que uma máquina vai conseguir fazer isso, né? Eu acho que a gente tem que, claro, né, estar atento, né? Porque a gente não pode deixar na mão de um computador a capacidade de ele acionar alguma coisa que possa ser catastrófica para a gente, né? Como resultado, por exemplo, da aplicação de um algoritmo, né? Eu acho que isso seria um erro, né? Mas eu não acho que ele, um computador ou um algoritmo, né? Como esses algoritmos são, né? Eles vão ter essa capacidade no futuro, né? Não no curto prazo, tá? Eu acho que o que deveria mudar é a capacidade de lidar com a tecnologia. Eu acho que a gente tem que fazer um melhor trabalho em mostrar o que as tecnologias acabam possibilitando que a gente faça e, e garantir que os nossos alunos eles estejam preparados para aprender continuamente, né? E tratar a mudança como algo que é natural, que é algo que acontece, que é algo que vai acontecer o tempo todo. Sem dúvida, a interdisciplinaridade é muito importante para lidar com esses desafios, porque traz novas perspectivas a respeito do tema, né? Ou seja, a gente olha não só para a perspectiva tecnológica ou técnica, mas a gente olha para a perspectiva filosófica, perspectiva ética, perspectiva sociológica, perspectiva antropológica, né? Perspectiva psicológica, né? Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma formação multidisciplinar para lidar com isso, né? Até há não muito tempo atrás, e geralmente quando a gente é bastante jovem, a gente tem a tendência de acreditar que a técnica é mais importante, mas eu acho que as relações humanas e a gente entender as coisas a partir de diferentes perspectivas traz muita riqueza e profundidade para aquilo que a gente está estudando. E eu acho que isso ajuda a gente a ter um panorama muito mais completo, né, daquilo que está acontecendo e dos desafios. Então, eu acho que uma formação nessas diferentes áreas é essencial para que a gente não esqueça ou não desconsidere nenhum tipo de perspectiva com relação, por exemplo, né, à formação de um engenheiro.